Beleza, então, gente. Vou iniciar a gravação. Então, hoje é dia 25 do 2, né, de fevereiro de 2021. Vamos iniciar, então, aí mais uma aula da disciplina de Fertilidade e Biologia do Solo. Hoje, então, a gente vai continuar falando um pouco sobre a parte agora de acidez e calagem. Vamos falar um pouquinho sobre as questões do solo, quando o solo está ácido, o que pode ser feito. E aí nós já vamos começar a iniciar, talvez, se der tempo, alguns cálculos já da questão de calagem, para aplicação de calcário. Tá? Então, hoje, essa é a nossa aula. Vamos lá, projetar a nossa tela aqui, para a gente começar. Vamos lá, então. Bom, gente, então, o que é acidez? A acidez do solo, basicamente, né, é uma elevada concentração de íons de hidrogênio que tem na solução desse solo, tá? Deixa eu aumentar a imagem aqui. Essa acidez, ela acontece por várias razões, né? A principal delas é a questão do intemperismo, que em regiões de clima tropical, em regiões de clima chuvoso e quente, né, como é o nosso, equatorial chuvoso, a acidez ela é uma condição que ela vai acontecer em razão dessas regiões, né? Excesso de chuva, você vai ter lixiviação dos nutrientes e, consequentemente, o hidrogênio ele tende a ficar em solução, em concentração, tá? O que é a acidez do solo? Existe a acidez ativa, a acidez potencial, tá? A acidez ativa é aquela que a gente já lê quando a gente vai para o laboratório, inclusive a gente faz uma leitura do pH do solo, né? Essa leitura do pH do solo, ela é a chamada acidez ativa do solo, é aquilo que está acontecendo no solo naquele momento, tá? E nós temos ainda a tal da acidez potencial. A acidez potencial é uma união dos íons hidrogênio e alumínio, né, que potencializa o solo estar ácido também, tá? Então, a acidez potencial existe em solos mais argilosos, mais velhos, mais intemperizados, que tem o potencial de gerar essa acidez. Então, ele tem muito hidrogênio e alumínio na sua solução. Geralmente, esse hidrogênio e alumínio que está ali nas argilas pode transmitir, vamos dizer assim, essa acidez para a solução do solo. Tá? Então, você tem íons de hidrogênio e alumínio lá na argila do solo, lá na face da argila, e esses íons, eles podem, principalmente o hidrogênio, entrar em contato com a água do solo e gerar a tal da acidez ativa, que é aquilo que a planta enxerga, vamos dizer assim, aquilo que a planta vai, de certa forma, absorver da água do solo. Então, a planta ela vai ver a acidez ativa, aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, ela tem a raiz, ela vai penetrar na água do solo, e essa água, se tiver com grande concentração de hidrogênio, ela vai tender a dificultar a absorção de alguns nutrientes pela planta. Tá? Então, se eu tenho um solo muito rico em hidrogênio, esse excesso de hidrogênio junto com aquela água do solo, dando uma certa acidez, também atrapalha a absorção de nutrientes, da maior parte dos nutrientes do solo, principalmente os macronutrientes, tá? Os cátions de valência positiva e principalmente aqueles elementos que a planta demanda em grandes quantidades, como no caso dos macronutrientes, tá? Então, quanto mais ácido o solo é, ou seja, pH mais para baixo de 7, a tendência é essa dificuldade da absorção desses nutrientes importantes aumentar, tá? Alguns menos, outros mais, tá? Mas a grande quantidade dos elementos, dos elementos importantes aí, de grande absorção pelas plantas, acaba diminuindo essa absorção. Ou seja, existem também os micronutrientes, que aí já muda um pouco essa questão, que a gente vai falar já já. Bom, por que ocorre solos ácidos, né? Então, no mundo, a gente tem regiões, né, aí mostrando nessa imagem aí, as regiões onde está distribuída a maior parte dos solos ácidos, tá? Ou então, basicamente, se a gente olhar nesse mapa, essas regiões são as regiões do mundo onde tem concentração de chuvas em excesso, algumas delas mais quentes, outras delas nem tanto, tá? Então, no caso do nosso país, aí no Brasil mesmo, né? Se a gente vê a mancha, essa mancha escura aqui no Brasil,
Aqui, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, já aqui na América Latina, existe, boa parte dos solos tem essa questão da acidez, né? Porque está nesse clima chuvoso, quente e úmido, então favorece a lixiviação dos cátions positivos, que promove o aumento do pH. Então, quem que seria um cátion positivo? Que ajuda por exemplo, a aumentar o pH do solo. Então, as bases do solo, né? Os sais em geral, cálcio, magnésio, o sódio, o potássio, esses sais em contato com a solução do solo, eles tendem a dar uma elevada no pH do solo. Quando isso é lavado, levado embora, você tem diminuição das bases do solo e aumento dos ácidos, que é o hidrogênio e alumínio. Então, você tem poucas bases e mais ácidos, e automaticamente gera um solo mais ácido. Então, nessas regiões onde chove mais no mundo, as regiões onde, consequentemente, acontece esse problema de solos ácidos. As regiões áridas, mais secas, aqui no Brasil mesmo, no Nordeste, já não tem tanto problema com o solo ácido, tá? No mundo, regiões desérticas, regiões onde a concentração, a pluviosidade é mais baixa, a gente tem essa condição de menos, com solos com pH mais na faixa de 7 ou até alcalino. Por quê? Porque tem concentração de sais que fazem o pH do solo subir, né? Então, quando você não tem essa concentração de sais, aí o efeito é o contrário, aí o solo fica ácido. O que é a acidez do solo? Né? A gente já até comentou um pouquinho no início da aula. Vou aceitar mais um aqui. Quem chegou aqui? Viviane. A acidez do solo nada mais é que a concentração de íons de hidrogênio na solução do solo. Tá? Então, existe uma relação entre o pH do solo e os teores aí de hidrogênio e alumínio. Então, quando a gente mede o pH do solo, é o potencial hidrogeniônico, ou seja, o potencial de hidrogênio. Quanto mais hidrogênio, mais acidez. A questão do hidrogênio e alumínio é essa questão da acidez ativa, da acidez potencial que eu falei. Então, existem solos com maior probabilidade de gerar acidez e outros menos. Isso depende não somente da região propriamente dita, mas também do material que deu origem a esse solo, tá? Existem alguns tipos de rochas e minerais que vão sendo lixiviados os seus nutrientes, né? Os solos vão sendo lavados e vão levando esses sais que promovem o aumento do pH. A questão do relevo também, então o relevo, quando ele é mais acidentado, também faz a lavagem dos sais, isso também ajuda. A questão da acidificação do solo, né? Então, tudo que é retirado do perfil do solo tende a promover uma acidez do solo maior, acidez ativa. Essa que a gente mede principalmente com o pH do solo. E a acidez potencial são solos mais argilosos, assim, quanto mais argila o solo tem, ele tem mais potencial de gerar acidez, como teores de hidrogênio e alumínio maior. Aqui é só mostrando um pouquinho dessa questão da fase líquida e da fase sólida do solo, tá? Essa imagem aí, ela mostra como se fosse, do lado esquerdo aí da tela de vocês, a argila. Do lado direito, a fase líquida, que seria a água do solo, tá? A água do solo. Então, veja bem, gente, olha aí o que é a fase sólida. Então, nós temos ali uma partícula de argila, né? Essa partícula de argila, como se fosse um fragmentozinho lá de argila, também tem, às vezes, matéria orgânica junto, né? Micro-organismo, matéria orgânica. Então, o solo, ele é isso aí. Ele é uma mistura de material mineral, orgânico e a parte viva que está ali dentro dele. Aqui nós temos uma argila que ela tem, nas suas bordas, cargas como cálcio, alumínio, tá? Mais abaixo, aqui tem um pouquinho também de alumínio, né, o óxido de alumínio, que a gente fala alumínio, mas é o alumínio junto com o oxigênio ligado. Um pouco mais abaixo, a matéria orgânica, ela também tem radicais de carga negativa que atraem o alumínio, tá? Então, ó, a argila e a matéria orgânica, elas têm nas suas bordas cargas negativas que, consequentemente, atraem até a argila cargas positivas. O cálcio é uma carga positiva. Quando essa atração de cálcio, de magnésio, de potássio, de elementos que servem para a nutrição das plantas, fica ali grudado na argila, beleza. Que aí está
a argila está segurando coisa boa, vamos dizer assim, segurando nutriente que pode depois ser disponibilizado para a planta na fase líquida. Mas quando a argila está segurando muito hidrogênio, muito alumínio, essa argila é uma argila rica, ela tá possibilitando uma acidez potencial, tá? Essa acidez potencial, aí ela pode ser, que a gente chama de trocável e não trocável. O que é trocável? Trocável é quando ela vai para a solução do solo, ela pode ir para a fase líquida, e a não trocável é uma acidez que ela não vai para a solução do solo. Ou seja, ela não vem a interferir na água do solo que a planta vai absorver, vamos dizer assim. E aí nós temos essa acidez do solo que está acontecendo aqui, né? E aí esse hidrogênio que está lá na argila, ele pode tanto vir para a fase líquida ou ele pode ficar aqui na partícula de argila. Quanto mais elementos, quanto mais quantidade de hidrogênio e alumínio tem nesse solo, mais a possibilidade dele gerar na fase líquida um solo ácido, uma água ácida que a planta vai absorver. Um solo ácido ele já é, mas nem todo solo que é ácido, ele gera uma água ácida que a planta vai absorver, tá? Mas na grande maioria das vezes, os solos que a própria argila já é mais ácida, já tem uns teores de hidrogênio e alumínio elevado, com uma alta acidez potencial, esse solo já é um solo característico que vai incomodar a planta aí ao longo do seu processo de produção. Por isso que a gente tem que entrar com as medidas de correção, de ajeitar, de aplicar alguma coisa e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Tranquilo até aí? Fase líquida, fase sólido? Pode falar. Quando a gente faz gradagem ou mexe no solo, move ele de alguma forma, pode interferir no pH? Por exemplo, eu fiz uma análise de solo numa determinada cultura, no pasto, por exemplo. Fiz uma análise de solo no pasto antes de gradear, antes de fazer o que tem para fazer. E aí depois eu revolvi o solo. Pode ser que altera esse teor aí ou não? Altera. É uma alteração não muito intensa, mas altera um pouco. Assim, por que altera? Vamos lá. Se a minha matéria orgânica que está naquele pasto, vamos dizer que aquela palha que está lá no pasto, vamos supor que eu passei um herbicida, né? Vamos supor, passei um herbicida, matei a braquiária, aí a braquiária está apodrecendo ali, tranquila, aí você foi lá, coletou o solo para mandar para análise, aí depois você foi lá e revirou esse solo. Se a matéria orgânica já foi praticamente decomposta e você misturou, essa matéria orgânica, o que vai acontecer com ela? Ela vai até levantar o pH do solo. Por quê? Porque você vai misturar as partículas ali e você vai liberar nutrientes que estavam naquela palha ali para o solo. E esses elementos, principalmente os sais minerais, né? Eles vão ajudar a subir um pouquinho o pH do solo. Tá? Quando você tem uma palha que já está liberando seus nutrientes. Já está decomposta, ou quando ela já está bem podre ali, e ela já é um humus e ela vai só liberar sais, nutrientes que estavam nela, para o solo que depois a planta vai absorver. Então, nesse caso, até ajuda ou até aumenta um pouquinho o pH. Tá? Agora, quando é o contrário, quando você tem uma condição aí de um capim verde ou uma matéria orgânica que não está bem decomposta, e aí vai lá e revira tudo, aquela matéria orgânica, ela está ainda em processo de decomposição. E aí, o fato dela estar em processo de decomposição, o que vai acontecer? Os micro-organismos do solo, eles vão ter que consumir nutrientes do solo. Então, micro-organismos trabalham muito nessa questão de ponto de equilíbrio para a decomposição. Então, existe aquela relação CN, relação carbono-nitrogênio. Quando a quantidade de carbono do solo está muito elevada e pouco nitrogênio, por exemplo, o que o micro-organismo faz? Aquela palha que está ali no solo meia verde, meia mal decomposta, ela necessita de uma adição de nitrogênio, né? Então, ela vai consumir o próprio nitrogênio do solo para ajudar a decomposição daquele material. Então, há um consumo de elementos do solo para assim decompor esse material, para depois de um bom tempo esse nutriente ele mineralizar e vir a ser disponível para as plantas. Então, primeiro há um consumo, há um gasto de energia, vamos dizer assim, para depois haver uma liberação. Depois que essa palha essa matéria orgânica ela fica decomposta, vamos dizer assim. Outra situação é o seguinte, o micro-organismo, quando ele está decompondo, ele
ele faz o quê? Ele respira, né? Então ele está decompondo, está trabalhando, né? Que nem a gente, você está trabalhando ali, você está consumindo mais ar. Então o micro-organismo está consumindo oxigênio do solo e está liberando CO2. CO2, CO2, CO2. Essa injeção de CO2 no ar do solo, vamos dizer assim, e nessa liberação da decomposição, faz promover a acidez do solo. Então, essa liberação de CO2, esse CO2 ele se une com elementos do solo formando ácidos carbônicos e tudo mais, e esses ácidos acabam por abaixar o pH do solo, deixando o solo mais ácido. Então, vai depender do estágio da matéria orgânica, mas geralmente quando a gente dá uma misturada, se tiver meio verde o negócio, vai acidificar o solo primeiro, para depois ele se estabilizar. Beleza? Aí vem a outra pergunta aí, ó, como fazer para diminuir a acidez do solo? Aí eu pergunto para vocês, o que a gente pode fazer? Falar, incorporar matéria orgânica, manejar o solo de forma diferente, sei lá. Existe a adição de matéria orgânica, se ela for uma matéria orgânica bem decomposta, que tem elementos, sais minerais, tem cálcio, tem magnésio, e ela vai liberar ali um pouquinho de hidroxila para o solo. O que faz aumentar o pH do solo é a liberação de OH, hidroxila. O que faz acidificar o solo é o solo quando o micro-organismo, ou seja lá o que for, esteja liberando hidrogênio, tá? Para a solução do solo. Quando está liberando hidrogênio, o solo vai ficar ácido. Quando tem alguma liberação de OH, de hidroxila, o solo vai ficar alcalino, tá? Por quê? Por exemplo, vamos pegar perto da raiz. Vocês acham que perto da raiz de uma planta, o ambiente próximo da raiz, ele é mais ácido ou ele é mais alcalino? O que vocês acham? Mais alcalino, né? Ou não? Não sei. Na verdade, ele é mais ácido. Por quê? Por duas situações. Existem ácidos carbônicos que existem no solo, que são importantes, que têm algum nutriente, e muitas vezes a acidez perto da raiz ajuda até a quebrar alguns elementos que, com a própria acidez, que eles são liberados e absorvidos pela planta. Mas o grande motivo de perto da raiz estar mais ácido do que no resto do solo que está em volta é a questão da absorção de nutrientes. Então, a planta ela tem várias formas de absorver nutrientes. Então, ela pode esticar sua raiz e buscar o nutriente. O nutriente pode vir até ela com a água, né? Vir carregado pela água, que nem um barco solto dentro de um rio, né? Na correnteza. Então, conforme a água vai andando, o nutriente vai vindo junto. Ou pode ser o próprio nutriente que, por diferença de concentração, a água pode estar parada, mas o nutriente ele vai lá na raiz, por sinais elétricos que a raiz manda, o nutriente vamos dizer assim, ele mergulha e vai até a raiz da planta. Então, perto da raiz da planta, ele tem uma certa acidez. Mas essa acidez ela é promovida por causa de quê? Por causa da absorção de nutriente e liberação de outro. Então, por exemplo, uma planta quando absorve um potássio é carga positiva. Quando a planta absorve um potássio de carga positiva, ela libera um hidrogênio de carga positiva também, tá? Então, para haver um equilíbrio. Então, se ela absorve uma carga negativa, ela libera uma outra carga negativa. Então, se ela absorve um íon fosfato, que é uma carga negativa, ela vai liberar lá um cloro, algum elemento de carga negativa para equilibrar, tá? Ou uma própria hidroxila, que seja. Se a planta absorve um potássio, ela libera um hidrogênio. Se ela absorve lá um magnésio, ela libera 2 hidrogênios, porque o magnésio é valência 2. Então, ela vai sempre fazendo esse equilíbrio, né? Para não ficar carregada só de positivo ou só de negativo. Então, se ela absorve um de carga positiva, ela libera, de novo, esse elemento de carga positiva. E na quebra dos elementos, isso é fisiologia, isso lá dentro da planta, quando ocorre todo o processo de fotossíntese, então ela absorve, por exemplo, um potássio. O potássio vai lá no estômago da folha para poder ajudar na fotossíntese, para abrir e fechar os estômagos. Um outro elemento aí, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio vai lá fazer parte das enzimas, fazer parte lá das proteínas, né, da absorção, da formação dos aminoácidos e depois das proteínas. Né? Primeiro forma uma substância, que é um aminoácido, depois junta vários aminoácidos e vira uma proteína. O nitrogênio está lá no meio. Então, nessa bagunça que é dentro da planta, várias formas do nutriente transformar em alguma coisa, né? Dentro dos ciclos
Calvin, né, de Krebs. Lá dentro da planta ocorrem vários processos metabólicos, né, fisiológicos, onde o nutriente ele toma vários caminhos. E geralmente a própria água ocorre uma hidrólise, ela é quebrada e há a liberação de hidrogênio pela raiz. Então, essa absorção de água e nutrientes ocorre a produção dos fotoassimilados, né, dos elementos da fotossíntese, e há essa liberação do hidrogênio pela raiz. Essa liberação do hidrogênio pela raiz, ela ajuda a estimular a absorção de um outro nutriente e ela ajuda a equilibrar esse potencial osmótico dentro da planta. Equilibrar, né, absorver um elemento de carga positiva, libera um hidrogênio também de carga positiva. Absorver um elemento de carga negativa, libera lá uma hidroxila de carga negativa. Então, tem que haver esse equilíbrio aí. Por isso que próximo da raiz sempre vai haver um pouco de acidez maior do que no solo que está ali no entorno, tá? Então, o entorno ali acaba sendo mais concentrado e, com o tempo, os nutrientes vão indo até a raiz, conforme a planta vai necessitando, conforme também ela vai liberando alguns sinais elétricos para o solo, esses nutrientes vão sendo atraídos e absorvidos pela raiz. O nutriente ele chega com a água do solo, ele entra ali por um pelo radicular e vai sendo absorvido, entra dentro da raiz e vai até a folha onde tem que haver a fotossíntese. Depois que faz a fotossíntese, esse mesmo nutriente já formado algum tipo de substância, ele volta para algum dreno da planta. Então, vamos dizer assim, o nutriente ele sobe e desce, por exemplo. Numa raiz de mandioca, por exemplo. O nutriente ele é absorvido pela raiz da mandioca, ele vai lá na folha, feita a produção pela fotossíntese de amido, depois ele volta e fica lá na raiz de novo, engrossando a raiz, ou engrossando o caule, ou na própria folha. Mas o nutriente, ele pode tomar o caminho e voltar até a raiz de novo, como no caso das raízes tuberosas, né? Então, a planta, ela precisa do nutriente nela como um todo, mas tem plantas que precisam de ter um dreno. O que é um dreno? Você tem a fonte, que é a folha que produz, você tem um dreno. Um dreno é um lugar de armazenamento de nutrientes, né? Por que a mandioca armazena o nutriente? É uma condição da planta, então ela sabe que, né, ela sabe, vamos dizer assim, né? Que ela vai ter um período de seca, ela vai ter um período de estiagem, ela já armazena nutriente ali para aquele tempo. Chegou na seca, na estiagem, ela amarela, ela fica feia. Se você largar um pé de mandioca lá, se nenhuma doença atacar nele, ele vai ficar ali como uma planta perene, ele não vai morrer, né? Ele vai crescer, vai engrossar, né? E assim vai. Às vezes ele quebra, cai um galho no chão, ele rebrota e assim vai indo. Então, basicamente é isso. Então, como fazer para diminuir a acidez do solo? Existem várias formas, né? Que a gente coloca aí. Uma delas, que é talvez a mais falada e a mais utilizada, é a questão da aplicação de corretivo, que é o calcário. É um deles. Tem vários tipos de outros corretivos para você corrigir o solo. Então, quando a gente fala de corretivo, a gente está falando de um produto que é para corrigir a acidez do solo. Não é um adubo. Só que, indiretamente, o calcário ele acaba sendo um adubo, porque ele também fornece cálcio e magnésio para as plantas. Ele é um adubo em segundo plano. Mas o principal objetivo dele é corrigir a acidez do solo, deixar esse solo melhor, com pH mais elevado, para quando eu colocar os adubos, colocar os nutrientes, esse solo liberar o nutriente todo daquele adubo para a planta, e não esse nutriente ele se perder no solo. Porque se o solo está ácido, a planta ela não consegue, às vezes, enxergar esse nutriente que está ali perto dela disponível. Por que diminuir a acidez do solo? Tá? Por que diminui? Basicamente é para isso aí que eu falei, né? Então, você tem que deixar o solo num pH mais adequado para que a planta absorva os nutrientes da melhor forma, tá? Então, diminuir a acidez para isso. Se não fosse para isso, não precisava diminuir a acidez. Plantasse do jeito que estava lá o solo. Plantou do jeito que estava, vai dar produção? Vai dar produção lá, mas não vai dar a mesma produção que daria se eu aplicasse aquele calcário, né? Então, um solo com pH 4,5, um solo com pH 5, um pH 5,5, com certeza aquele solo que eu joguei o pH para 5,5, vamos supor que eu peguei um solo com pH 4, botei calcário e foi para 4,5, botei mais um pouco no outro, foi para 4, foi para 5, botei mais um tanto de calcário no outro, foi para 6. Vamos dizer que é o mesmo solo, só mudei os pH. Com certeza esse solo que tem um pH mais elevado, a tendência é ele produzir mais. Claro que depende da cultura também, tem cultura que responde mais, tem cultura que responde menos. Eu falei da mandioca, ela responde muito pouco a calagem, abacaxi, o próprio arroz. São culturas que não respondem tanto como outras, tá?
culturas que já conseguem sobreviver e desenvolver e trabalhar bem num solo até mais ácido. Mas, se você dá um solo mais adequado, um pH melhor, com certeza ele vai produzir mais. Um pouquinho mais, mas vai. E aí entra aquela questão da disponibilidade de nutrientes em função do pH do solo. Aqui que entra o legal da coisa aí, né? Esse gráfico aí, eu acho que eu já até mostrei para vocês em outro momento, acho que até a introdução à ciência do solo a gente já viu um pouquinho desse gráfico aí, tá? Esse gráfico ele representa o quê? A disponibilidade de nutrientes em função do pH. Então, um solo que está ácido, tá? Vamos botar aqui, ó, pH 5, ó, solo com pH 5. O que é isso aqui? Disponibilidade. Então, quanto mais acima, mais disponibilidade daquele elemento. Quanto mais aqui para baixo, menos disponibilidade. Tá? Então, por exemplo, ó, um solo com pH 5, esse elemento aqui, ó, potássio, o cálcio e o magnésio, que representa essa linha aqui, ó, tá vendo? Potássio, cálcio e magnésio, quando o pH está 5, a disponibilidade é baixa. Quando o pH do solo vai ali para 5,5, mais ou menos, ó, 5,5 para 6, o que vai acontecendo? A disponibilidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até 6, mais ou menos. Até 6,5, meio que fica na estabilidade. Até 7, vai também estável, mas vai tendendo a uma certa queda. Então, o que acontece? Para esses três elementos aí, cálcio, magnésio e o potássio, a faixa de pH ideal ficaria ali na faixa de uns 6, 6,5. Tá? Até 6 estaria bacana, não precisaria de mais do que isso. Tá? Aumentei mais um pouco, talvez vai até atrapalhar do que ajudar. Tá? Vai começar a cair a disponibilidade dos nutrientes. Por que isso aí acontece, gente? Por uma série de reações químicas que acontecem no solo. Tá? Por exemplo, eu falei para vocês que quando você aplica o calcário libera hidroxila. Tá? Quando o calcário libera hidroxila, há uma série de reações químicas aí que a hidroxila, o que ela faz? Ela vai na argila do solo, ela toma o lugar do alumínio, por exemplo. Então, ela atrapalha um pouco aí a questão do alumínio que está ali preenchendo as cargas daquela argila. Então, ela, vamos dizer assim, ela ataca, a hidroxila vai lá, ataca aquele alumínio, expulsa ele dali, né, como se você colocasse lá alguém para ir lá expulsar, né? Imagina um inquilino lá você tem, que não paga o seu aluguel, aí você botou alumínio. O alumínio é aquela pessoa que vai lá expulsar, vai tirar a pessoa de dentro da casa, né? Então, tem um negócio que está lá incomodando, você foi lá, aplicou o calcário, que vai liberar a hidroxila vai lá, arranca o que está ruim e tenta colocar o que está bom ali dentro, tá? Mais ou menos assim é a ação da hidroxila dentro do solo quando você joga um calcário. Deixa eu ver que entrando mais gente aqui. Beleza. Aí tem a condição dos outros elementos. Olha aí, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, nitrogênio, enxofre e boro. Esses três aqui, ó. Nitrogênio e enxofre são macronutrientes. A gente vai falar mais sobre esses aqui, que é macro, que é micronutriente. O boro já é um micronutriente, tá? Então, ó, nitrogênio, enxofre e boro, eles também aumentam a sua... Em pH 5, a disponibilidade deles é mais baixa. Em pH 5,5 vai aumentando, vai aumentando. Em pH 6 já está legal. Em pH 6,5, melhor ainda. pH 7, mais disponibilidade ainda. De 7 para frente, já começa a dar uma caidinha no pH, até mais ou menos um 7,5. 7,5 para baixo, para frente mesmo, que a coisa começa a ficar ruim. Aí ele já começa a cair a disponibilidade. Ou seja, aumentei demais o pH, a disponibilidade cai. Por isso também que a gente não pode jogar calcário de qualquer jeito no solo, jogar excesso de calcário. Porque o excesso de calcário pode fazer o quê? Pode aumentar demais o pH e começar também a atrapalhar a disponibilidade de nutrientes. Então, quando a gente faz o cálculo lá da calagem, o cálculo ele tem que ser exato. Ele vai jogar a quantidade ali, passou um pouquinho menos para mais, beleza, mas não muito a mais. Então, se o solo está dizendo que é 2 toneladas de calcário que tem que colocar lá por hectare, você vai colocar 2. Se o solo ali do lado é 1.900, você botar 2 toneladas, não vai ter problema você errar ali por dentro de um hectare 100 quilos. O problema é se você jogar 3, 3,5, aí a coisa já é totalmente diferente. Aí já vai subir demais o pH e vai dar problema aí de excesso
o pH a elevar e aumentar demais aí o número de hidroxilas e automaticamente o pH em excesso começa a cair alguns elementos também. Olha a questão do elemento P aqui, ó, do fósforo. O fósforo, ó, também, a disponibilidade dele é baixa em pH 5, mais baixa, né? pH 6, 5,5 vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. 6. Chegou em pH 6, praticamente o fósforo já está no seu pH ideal. 6,5, mesma coisa, não mudou muita coisa. 7, tá tranquilo também. Quando passa de 7,5 também começa a dar uma caída. Aí já começa a vir uma queda em um penhasco, já cai de uma vez. Tá? Então o fósforo, por exemplo, ele é um elemento que o excesso de calcário ele é problemático. Além do que, o alto número de hidroxila ele interfere na absorção do fósforo. Por quê? Porque quando você bota também muito calcário, o próprio calcário também tem muito cálcio. E o excesso de cálcio, ele se liga ao fósforo, aí você tem cálcio com fósforo. Muitas vezes o fósforo, quando ele está no solo ácido, ele fica ligado ao alumínio. Forma um fosfato de alumínio, que é ruim, né? Aí na hora que você está com calcário, você libera o fósforo. Fósforo, graças a Deus. Tiraram eu daqui, né? É que nem alguém que está na vida da gente incomodando uma enconha lá, que você não vê a hora de se livrar, né? Aí, então o fósforo ele está ali junto com o alumínio, ele não sabe o que ele faz, aí você vai lá e, né, vai lá, tem sempre aquele que quer que larga, vai lá infernizar, aí é o calcário, foi lá, puf, largou. Aí o calcário foi, liberou, né? O fósforo, graças a Deus, ele está livre. Aí agora o fósforo, o que vai acontecer? Ele vai estar livre, leve e solto, né? Para se ligar com quem quiser. Só que aí, se eu jogar calcário demais, dentro do calcário tem o quê? Tem cálcio. Aí, então, ele largou do alumínio, mas o excesso de cálcio também atrai o fósforo, né? Aí o fósforo larga de um e se liga com o outro. Então, o fósforo sai do alumínio, vai lá e se liga com o cálcio, virando um fosfato de cálcio. Então, acaba que a disponibilidade cai também. Porque ao invés desse fósforo estar solúvel, estar livre para a planta ir lá e chupar ele, né? Que nem um canudinho, né? O que acontece? O fósforo vai e se liga com o cálcio. Forma um fosfato de cálcio, vira uma pedrinha de novo, vira um precipitadozinho. Aí essa pedrinha, a planta não consegue atacar ele e absorver ele, né? Então, ele fica lá de novo, como se ele fosse uma pedrinha, uma rochinha lá que não vai adiantar. Então, não vai ser absorvido. Ele está ali no solo, mas ele não está liberado para a planta absorver ele. Então, é um problema também. Molibdênio e cloro, esses dois elementos aqui. Nós só estamos falando de elemento que sobe com o pH, né? Até um certo limite, depois cai. No caso do molibdênio e do cloro, esses dois elementos aqui, ó, a disponibilidade deles, ela vai subindo, 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 e é uma reta contínua, tá? Esses aqui, quanto mais pH, mais eles ficam disponíveis, mais eles é liberado para o solo, tá? Só que aí, no balanço das coisas, tá? No fritar dos ovos, vamos dizer assim, a faixa de pH melhor para a maioria dos elementos aqui, ó, essa faixa em torno de 6,5, está sendo mostrada aí, tá? Essa faixa em torno de 6,5 é a faixa onde maior parte dos elementos vão ter uma disponibilidade boa ou média. Alguns menos, outros mais, mas 6 a 7 seria a faixa de pH ideal para a gente trabalhar no solo para a maioria das culturas, de 6 a 7. Passando um pouquinho, voltando e tal, mas de 6 a 7 é uma faixa de pH bem interessante, porque atende a maior parte dos nutrientes aí, a questão da disponibilidade. Mas aí a gente observa esses caras aqui, ó, ferro, cobre, manganês e zinco. Olha aí, ó. Esses aqui, quanto mais tem solo com pH alto, o que acontece com eles? Mais eles o quê? O que está acontecendo com a disponibilidade aqui? Está diminuindo, né? Está diminuindo, tá? Olha só, esses caras aqui, ó, ferro, cobre, manganês e zinco, eles gostam mais de lugar ácido, eles é do contra, eles gostam do... Quando todo mundo está bem num canto, então vocês observam, até os elementos é igual a gente, né? Por um lado está todo mundo bem numa situação, mas sempre tem aqueles do outro lado que para eles está bom a desgrameira lá, né? Tá ruim, tá ácido, mas é aqui que nós estamos gostando de ficar, né? Eu falo que os elementos químicos eles é igual a gente, né? Eles têm afinidade, eles se ligam, eles se unem com os que são mais próximos,
né? Eles têm, não tem que a gente fala assim, bater uma química aí com alguém, é a mesma coisa, né? Bater uma química é o que o negócio ligou, né? Então, é quase igual. E tem os que vai para um lado, os que vai para o outro, e assim vai. No caso da acidez do solo aí, a disponibilidade ela vai ficar melhor para ferro, cobre, manganês e zinco quando o solo está ácido, 5, 4, 4,5. Eles estão adorando essa faixa de pH. Aí, esses elementos são importantes para a planta? Com certeza, muito importantes também. Ferro, cobre, manganês e zinco são micronutrientes do solo. O fato deles serem micronutrientes não é que eles são menos importantes, é porque esses elementos são absorvidos em menor quantidade. Ou seja, enquanto uma planta lá precisa lá de 50 kg de fósforo por hectare, 50 kg, né? Por exemplo, de um ferro precisa de 1 kg por hectare, meio quilo por hectare. Então, no hectare, nos 100%, 1 kg de fósforo lá no solo como um todo, uma camada de 0 a 20 centímetros, distribuído nessa área como um todo, já está ideal. De cobre, de manganês, por aí também, 1 quilo, 2 quilos, por aí, por hectare. Zinco, está um pouquinho mais, 3 quilos, por causa da... Tem muitas gramíneas aí que gostam muito de zinco. Então, esses elementos aí, a maior parte deles, dos micronutrientes, não é porque eles são menos importantes, e sim porque a planta demanda em menor quantidade. Pode falar aí, alguém quer falar alguma coisa? Não seria porque o calcário, professor, vai estar neutralizando eles também, que nem o cobre, o ferro, vai estar neutralizando? Exatamente. Por que cai a disponibilidade deles depois que eu meto o calcário para cima aí? Quando eu jogo o calcário, como eu falei, o calcário libera hidroxila, tá? OH. Aí esse ferro, esse cobre, esse manganês aqui, o calcário vai lá e faz o quê? Se liga a eles. A hidroxila do calcário, OH. OH chama-se hidroxilo, é um hidróxido, né? Aí esse hidróxido, ele se liga ao ferro, vira um hidróxido de ferro. Se liga ao cobre, vira hidróxido de cobre. Se liga ao manganês, vira hidróxido de manganês. Se liga ao zinco, vira hidróxido de zinco. Esses hidróxidos que formam quando eu jogo calcário no solo, então ferro, cobre, manganês e zinco está lá na disponibilidade, solo ácido está lá onde eles gostam. Na hora que eu meto o calcário em cima deles, a hidroxila do calcário, o calcário se dissolve com a água, a hidroxila vai lá e se liga ao ferro, se liga ao cobre, se liga ao manganês, se liga ao zinco. E aí o que acontece? Vira precipitado. O que é um precipitado? Precipitado é como se fosse uma pedrinha, é um elemento que não está disponível, tá? Ele é um elemento que ele está numa condição não solúvel, ele não está solúvel mais em água, tá? É como você pegar uma pedrinha de sal que você joga no copo, ela não se dissolve, ela fica ali, né? Solúvel, ela está quando você mexe ali o copo, aí ela desfaz ali, e você bebe aquela água, ela vai estar uma água salgada, ou uma pedrinha de açúcar, que é mais difícil de dissolver, né? Como se fosse. Então, basicamente é isso. Se você joga, por exemplo, o açúcar dentro do copo, você não mexe, ele fica aquele monte de pedrinha ali. Então, isso é como se fosse um precipitado. Está ali, junto com a água, mas não está interferindo naquela água. Na hora que você mistura o negócio, aquela água vai e fica doce. Aí a planta vai absorver. Então, é mais ou menos assim que fica o ferro, cobre, o manganês e o zinco quando você joga o calcário. Ele vira pedrinha de ferro, pedrinha de cobre, pedrinha de manganês, pedrinha de zinco, e esse elemento não é absorvido pela raiz, tá? Porque a planta ela absorve o negócio quando está solubilizado. Solubilizado, tá? Aí tem o bendito do alumínio, aquele que nós falamos, que a gente não gosta dele, que ele também acidifica. Ele, quando a planta absorve ele em pH ácido, ele entra na raiz e contamina a raiz, ele intoxica a raiz, ele destrói a membrana das células da raiz. Então, muitos desses elementos, inclusive os micronutrientes também, quando eles estão em excesso, eles são tóxicos, tá? Principalmente o manganês, principalmente, ele pode ser tóxico para a raiz de uma planta, tá? Assim como o alumínio e assim por diante. Oi? Sulfato de cobre, quando é usado demais, ele também dá... Isso, sulfato de cobre, aquele azul, né? Então, você jogou aquilo ali, ele tende a se jogar demais, ele vai intoxicar a planta. Na verdade, qualquer adubo, se jogar em excesso, ele vai intoxicar. Mas quando você joga, por exemplo, um sulfato de cobre numa planta, ele é muito mais fácil de intoxicar do que um outro elemento que a planta precisa de muito. Vamos supor que eu errei, vamos errar. É mais fácil eu errar numa planta que precisa de 50 kg de fósforo ou uma que precisa só de 1 kg? Claro que é mais fácil eu errar na que precisa só de 1 kg, né? De algum elemento.
Porque se eu jogo 50, vamos supor que era para mim jogar, sei lá, 50 quilos, eu joguei 60 de fósforo. Eu errei por 10, então isso não vai intoxicar. Agora, numa planta só precisa de 1 quilo, né? Se eu joguei 2 quilos, eu já errei 100%, o dobro, né? Então, eu já errei muito. Então, eu já posso matar essa planta por esse erro. Então, quando ela precisa de muito pouco, o erro pode ser maior. E mesma coisa, como eu tenho muito desses elementos em solo ácido, tá? Eu tenho muito desses 4 aqui. Mesmo se eu diminuir um pouquinho a disponibilidade deles, eu joguei calcário, eu ajudei todo mundo aqui, mas aí eu sacanei um pouquinho com esses aqui, mesmo assim eles ainda estão sendo disponibilizados pelas plantas. Eles ainda estão numa disponibilidade relativamente média. Então a planta ainda vai conseguir enxergar eles. Tá? Eles vão estar alta disponibilidade em pH ácido, mas eu joguei o calcário, vai cair a disponibilidade deles, por causa da hidroxila, que forma hidróxido de ferro, hidróxido de cobre, hidróxido de manganês ou de zinco. Porém, mesmo acontecendo isso, eu vou perder um pouco deles, mas ainda vai ter deles ainda solúvel na água. Não vou perder tudo. Vai estar um pouco ali ainda, vai ter disponibilidade, vai estar numa média ainda. Agora, se eu jogar calcário demais, aí já muda a coisa, aí vai cair muito, a disponibilidade diminui muito. Então, se o pH do solo vir aqui para 8, para 9, aí já é um problema, tá? Eu fui num viveiro de um produtor faz muito tempo atrás, foi em, sei lá quando, 2014, 13, sei lá. Barulho de um som aqui passando aqui atrás. Eu fui num viveiro uma vez de citros, de laranja, limão, essas coisas, né? Lá no viveiro, o cara tava com problema lá, que as mudas das laranjas dele lá, dos limão, não tava desenvolvendo direito, né? Ele olhou, rapaz, mas já botei calcário, já botei não sei o que, já adubei esse substrato. Tava bonito, né? Uma terrona preta, né? Dentro da sacolinha assim. Na época eu não mexia muito com o negócio de tubete, era só sacolinha mesmo. Isso faz mais tempo, foi 2009, 2010, por aí, sei lá. Faz mais de 10 anos isso. Aí ele tava lá com o substrato, lá com o negócio, e falou, rapaz, mas não sei, vê se alguma bactéria, algum fungo tá atacando, o que você acha? Aí olhei para aquilo lá, falei, o que você colocou aí nesse substrato? Eu falei, sintoma de doença não é, porque o sintoma de doença, quando ele acontece, ele é localizado. A doença ela não consegue atacar tudo de uma vez. Ela vai atacar uma planta aqui, outra lá, até que se você não controlar, o trem impregna tudo, né? Mas agora, quando você faz um negócio e todo mundo ao mesmo tempo fica feio, né? Tipo assim, ele pegava lá aquelas borbulhas, né? Ele plantava lá as laranjas e cortava e enxertava com aquela borbulha da outra, né? Fazia um enxertozinho lá. Aí amarrava com um plastiquinho lá, belezinha. Ele cortava, né? Tinha o galhozinho aqui da laranja, né? Então, como se fosse... desgrama. Fiz uma cagada aqui. Ele pegava um galhozinho lá da laranja, né? Vamos supor que fosse um pé de laranja isso aqui. Aí ele vinha, cortava isso aqui, ficava só o toco, né? Aí ele vinha aqui, cortava, enfiava a borbulha e fazia um enxertozinho ali de uma nova laranja. Então, essa parte de cima não aproveitava mais nada, só o toco ali de baixo, né? O cavalo, que a gente chama. Aí cortava e enxertava ali Geralmente ele fazia isso no limão, né? Porque o limão que ele é mais resistente. Eu fiz uma cagada aqui, fui arrancar essa florzinha desse vasinho aqui, eu derrubei o negócio tudo aqui. Tá cheio de areia. Então, o que o produtor fazia? Plantava vai apanhar, professor. O que foi? Oi? Vai apanhar da mulher. Derrubou a planta. Vai. Plantava aí, ó, as areias aqui, ó. Derrubei tudo essa desgrama aqui, aí, ó, em cima da mesa aqui. Aí, ó. Uma areia colorida aqui. Aí, o que o cara fazia? Ele plantava, não, até hoje, né, produtor de citros faz isso, planta o limão, que o limão ele é mais resistente a pragas e doenças, né, muito mais, aguenta mais a pancada. Aí, planta o limão, aí ele vai, corta aquela folha do limão e enxerta a laranja, uma laranja doce lá, perfeita que ele tinha. Então, você tinha um sistema radicular muito resistente a pragas e doenças, e uma planta dali para cima de laranja muito produtiva, de frutos doces e bons, né? Uma planta enxertada, embaixo limão, em cima laranja. Então, ele fazia isso aí lá. Até hoje acho que faz, não sei se está lá com o viveiro ainda.
E aí o negócio dele estava tudo amarelo, tudo amarelo. As mudas dele plantava estava amarela. Pode ser um motivo, pode ser doença, mas não era o caso. Outro motivo que às vezes acontece de amarelar tudo no viveiro é a aclimatação. Às vezes as plantas estão bonitas no viveiro, ele tira daquele... É que nem a gente, né? Tá gostosinho no ar-condicionado e tal, aí que sai no sol quente dá até um desânimo, né? Então é a mesma coisa a planta. Às vezes ela tá ali no viveirinho, jogando aguinha bonitinha, todo dia, horáriozinho programado, o aspersorzinho jogando água, o solzinho ali com sombrite tampado. Aí ela acostuma com aquela mordomia ali, né? Daqui a pouco você arranca ela do viveiro e taca ela no sol, lá no campo, tomando solzão de regaçar na hora do almoço, chuva, água tudo descontrolado, aí pode morrer a muda porque ela não está acostumada com aquele ambiente adverso, né? É que nem filho de pobre de rico, né? Que o povo fala, né? Você pega um moleque catarrento, aquele que está lá jogado lá no dia a dia, e o outro lá de apartamento, né? Na hora que solta os dois no mato, o outro lá parece tudo que tá desgrama, né? E o outro que é do mato não dá nada. Mesma coisa. Então a planta ela tem que se acostumar para ela ir para o campo. Então quando você tira ela do viveiro, ela tem que ir acostumando com o sol até ela, né, ela se firmar sozinha. Então isso pode acontecer, mas lá no caso dele não era isso. As plantas dele já era bem aclimatadas, já estava no sol, já estava assim, elas não eram amareladas por causa disso. Aí eu falei, a única coisa que isso aí deve ser nutriente. Ele está falando que ele colocou tudo. Então, se ele colocou tudo, também não pode colocar tudo. Ele colocou alguma coisa demais aí. Foi onde a gente pegou o solo do substrato dele e levou para fazer análise. Na hora que fez a análise do substrato dele, deu do solo lá daquele, enchia a sacolinha e plantava as laranjas dele, os limão lá, estava dando 8,2 o pH do solo dele. Aí eu falei, já está um dos motivos do problema aí. Um solo pH 8,2 não tem micronutriente que dá conta mais. Já estava com deficiência de ferro, deficiência de cobre, né? Tinha muito cálcio, muito magnésio, o negócio estava tudo lá em cima na hora que chegou na análise. Mas na hora que viu os micronutrientes, estava tudo zero, quase, tudo praticamente zero. Aí ela estava com deficiência de micronutrientes, porque o pH estava muito alto. Aí o que foi recomendado? Misturar solo, ácido no meio daquele substrato dele, pegava solo lá do barranco, que a terra veio amarela, que não tem nada, mistura no meio ali para dar uma diminuída no pH e fazer adubação de micronutrientes, né? Então, aquele substrato que ele ia preparar novo, ele já tinha que misturar aquele substrato que ele ainda não tinha enchido a sacolinha, aquele lá ele teve que misturar com uma terra amarela para dar uma quebrada, né? Uma baixada no pH. E já aquele outro solo que já estava com a muda lá em cima, passava as mudas adubado de micronutrientes. Então, aí foi recomendado lá ele comprar uma mistura lá de vários micronutrientes que tem, que é tem um adubo que chama fritas, né? Não é de batata frita não, mas é o nome. Aí esse adubo tem um monte de mistura de vários micros, aí ele foi e aplicou. Fetrilon, professor, Fetrilon é melhor, eu vendo. Fetrilon. É isso aí. E aí passa lá e já era, né? Ou passa via foliar, né? Bomba mesmo, né? Que é mais fácil, já até mesmo para absorção ser mais rápido. E salvou as mudas dele lá, depois no outro dia já começou a animar, já. As mudinhas já começou a ficar mais verde. Tá tudo amarelo, tudo amarela, quase branca foi. Onde ia morrer com o tempo, né? Deficiente desses elementos aí. E aí com o tempo foi desenvolvendo, foi melhorando e salvou as mudas. E aquele substrato lá que estava com pH alto foi corrigido também para dar uma quebrada. Aí diminuiu, pegou depois que ele misturou o solo, coletou outra análise. Na verdade, esse produtor foi até uma visita que a gente fez na propriedade dele, na época, e aí, em contrapartida, a gente pegou o solo dele, levou, né, para fazer isso aí, para dar um feedback para ele, né, para saber como é que tá. E por aí foi. Então, é isso que acontece muito, essa questão de fertilidade, muitas vezes, se você vê que o problema ele é meio que geralzão na planta, em várias plantas numa área, o problema é só. Se você vê que é uma planta aqui, outra lá, o problema é doença. Tá? Geralmente é assim que a coisa a gente analisa no campo, né? O negócio aconteceu em Reboleira, né? Em grande quantidade, todo mundo está com a mesma fraqueza, vamos dizer assim, pode saber que o problema é nutricional, né? Uma aqui, outra lá, uma parte sim, outra não, aí pode saber que é alguma doença, algum inseto que está atacando, comendo uma parte só, e mesmo que o ataque seja severo, de início não vai atacar tudo uma vez, vai começar a atacar e vai passando para as outras. Então, a gente tem que ir lá e corrigir. Agora, se já vê que o negócio é meio geralzão,
pode saber que o problema está no solo, porque o solo ele abrange maior área, né? Então, se está ruim para todo mundo. E aí é onde... É que nem hoje nós, aqui no nosso país, né? Tá ruim para todo mundo. Quem está ganhando dinheiro? Hoje é o produtor rural que está ganhando dinheiro, né? Quem tem boi, quem tem as coisas aí, está ganhando dinheiro, né? Agora, o geralzão da população mesmo que precisa de comer carne, essas coisas, já não está muito bom, né? Tá caro demais as coisas, arroz, feijão, tudo deu uma subida, né? Feijão até que não, mas arroz e as outras coisas subiu, e a carne subiu também, então... 90% da população tá difícil, porque subiu as coisas. E a outra parte, que já tem as coisas, né, tá mais rico porque as coisas, tipo assim, valorizou mais por causa do dólar, essas questões, e vende mais caro lá para fora. Bom, questão do alumínio aí, né? Olha lá, ó. O que está acontecendo com o alumínio ali, ó? É a mesma história dos micronutrientes. O alumínio também se liga à hidroxila quando joga o calcário. Quer dizer, a hidroxila vai lá e arranca o alumínio de lá, né? Então, o alumínio está lá na argila do solo e está lá sendo liberado, sendo disponibilizado para a solução do solo, e esse alumínio, ele fica o quê? Ele fica lá, olha aqui o alumínio, ele fica lá na argila do solo, e aqui na acidez trocável ele pode vir e fazer parte agora dessa fase líquida. Ele pode ir lá para a fase líquida, que nem ele está aqui, ó. Então, o alumínio tanto pode vir para cá, quanto ele pode vir para lá. Ele pode ser liberado, assim como ele pode ser fixado de novo aqui nessa argila. Quando ele é liberado, ele vai estar aqui incomodando a água do solo, consequentemente pode estar incomodando a raiz quando absorver esse alumínio, né? Então, o alumínio, quando ele está ali sacaneando, o que a gente faz? Ele vai lá, você está com calcário, o calcário vai se unir ao alumínio, a hidroxila do calcário, né, que é liberado, e aí forma também um hidróxido de alumínio, que é um precipitado, como eu falei, uma pedrinha lá que vira, e essa pedrinha não vai ser absorvida pela raiz da planta. Então, quando o solo está ácido, tem muito alumínio, e tem muito desses outros cátions de carga positiva aqui, ó, ferro, cobre, manganês e zinco. Joguei hidroxila, isso aqui tudo é carga positiva, automática, e tem afinidade com a hidroxila. Aí todo mundo se liga com a hidroxila. Alguns que são bons diminuem, mas não diminuem numa concentração tão grande que atrapalha, e o alumínio que acaba por ser um dos que a gente quer que diminui bastante, porque ele não tem quase função metabólica nenhuma positiva dentro da planta, caindo dele bastante é melhor, porque ele não vai ser absorvido. Então, essa é a ideia, tá? E aí, até um pH 5,5 mais ou menos, o alumínio vai aparecer, mas é muito pouco. Então, se a gente vê... Muitas vezes, nas análises de solo, geralmente, a partir de pH 5,5, você nem vê alumínio mais, tá? 5, 5,5, 5,7, não é nem para aparecer mais alumínio na análise. Se aparecer, é 0,1 centimol, é muito pouquinho que vai ter ali naquela análise. Quando vocês pegarem uma análise de solo que der acima de 5,5 pH, e ter alumínio nessa análise em grande quantidade, você desconfia dessa análise, que ela não está muito certa, não. Tá? Porque não é para aparecer mais alumínio em solo com pH acima de 5,5. É para ele zerar ou quase zerar. 0,01, 0,1, por ali. Agora, se tiver muito alumínio na análise mesmo, com pH 5,5, 6, aí a coisa está meio estranha. É bom mandar repetir ver o que aconteceu. Então, tá aí. O alumínio ligado à hidroxila também diminui a sua disponibilidade. E aqui a reação do calcário, né? Já falou um pouquinho, né? Já adiantou. O que é o calcário, gente? O calcário ele é um carbonato de cálcio, tá? Um CaCO3. No calcário eu posso ter tanto carbonato de cálcio quanto o carbonato de magnésio, que é o MgCO3, né? Carbonato de magnésio. Então, o calcário, carbonato de cálcio, que é isso aqui, a fórmula dele, na verdade isso aqui é a fórmula da calcita, que é um mineral que tem dentro do calcário. Calcário, às vezes, tem outras coisas misturadas. Lá na rocha de calcário, na hora que você pega ela e moe, tem calcita, tem dolomita, tem vários carbonatos lá, que ajudam a corrigir o pH, mas o principal deles é o carbonato de cálcio. Esse aqui que vocês estão vendo aqui, a fórmula dele. CaCO3. Então, vamos dizer que eu joguei o calcário no solo. O CaCO3, ele vai se ligar com quer dizer, ele vai se ligar, não. Ele vai entrar em contato com a água do solo, então o solo tem que ter umidade quando eu jogo o calcário. Ah, professor, mas eu vi já um monte de gente jogando na época da seca. Beleza.
filé, joga o calcário, deixa ele lá. Você já adianta o seu serviço, o trator não vai atolar, joga assim, é isso mesmo que tem que fazer. Meio de setembro, mete o pau, joga o calcário lá. Choveu em outubro, o calcário já está ali, ele já só vai penetrar no solo e já vai começar a reagir, né? Mas para acontecer a reação, tem que ter umidade no solo. Joguei o calcário no final das épocas da chuva, beleza também, melhor ainda. Então, por exemplo, terminou uma lavoura, um ciclo de produção, já faz uma análise de solo, já vê o que está faltando, já está com o calcário. Ele já vai ficar ali reagindo. O calcário precisa de um prazo para reagir, né? Até que na nossa região, quando chove, o prazo dele, tipo assim, mês de outubro, quando chove, o bom é deixar ele reagindo pelo menos um mês, tá? A literatura fala de 60 a 90 dias, tá? Eu fiz um trabalho onde a gente viu que um mês em Rondônia já está bom demais, vai esperar, tá? Mas eu não publiquei esse trabalho, na verdade foi um TCC de uma aluna, a gente fez um teste, tá? E a gente viu que com um mês a reação, tanto que aumentava o pH do solo, depois de um mês para frente não aumentou mais quase nada, então um mês já estava bom demais, né? Então já dava para plantar, vamos dizer assim. Então eu joguei o calcário em setembro, choveu em outubro, eu já poderia começar a plantar em novembro, num solo que não foi jogado nada de calcário, né? Agora vamos supor que eu terminei uma produção em maio. O que eu faço? Já coleto o solo e já taco calcário naquele solo. Por quê? Em maio, por mais que esteja já terminando a época da chuva, o calcário ele vai cair no solo e vai ficar reagindo ali, né? Aí vamos dizer que junho, o solo ainda tem um pouquinho de umidade, ele não está totalmente seco, mas ele tem umidade, então ele está reagindo. Aí quando entra em agosto, pronto, aí acabou. Ele já não vai mais reagir nada. Mas aquele um mês e meio ali, ele já reagiu. Ele já deu já deixou mais bacaninho o pH já. Aí deu uma chuvinha, pronto, já pode meter a grade e plantar, ou já passar o dessecador na área toda e plantar. Então, você já ganhou esse um mês, praticamente, do calcário reagir naquele prazo lá de outubro a novembro. Então, vamos dizer assim, já ganhou um mês de produção. Então, por isso que é importante, muitas vezes, já pegar a análise, já fazer a correção antes de entrar no período da seca, e já, quando entrar no mês de outubro, já entrar plantando. Beleza? Ou final de setembro, quando dá as primeiras chuvas. E aí tá aqui, ó, calcário precisa de água para reagir, beleza, vamos lá. Aí misturou o calcário com água, né? Que nem eu falei, que nem você pegar uma água e misturar com sal, vai dissolver o negócio, né? Você pega o sal seco, ele é uma areinha, parecida com essa que eu derrubei aqui, né? Uma areinha normal, é o sal. Depois, você misturou na água, diferente da areia, a areia você misturou com água, ela não vai dissolver, né? A areia é uma substância diferente do sal. Ela é uma substância apolar. A água é uma substância polar. Então, são substâncias diferentes, tá? O que se mistura? Polar com polar, apolar com apolar, tá? Água com areia não vai misturar. Ela pode até misturar ali, mas daqui a pouco a areia assenta e a água fica separada de novo, né? Polar com polar, mistura. Água com sal, mistura, né? Então, é basicamente assim as reações, né? Graças a Deus que é assim, né? Que a coisa tem polaridade para misturar com coisa polar e apolar para misturar com coisa apolar, né? Imagine só se tudo se misturasse, né? Não ia dar muito certo. Imagine se fosse para a praia, né? Não ia ter a areia da praia, né? Porque a água do mar está ali salgada, a areia está ali no lugar dela. Então, se tudo misturasse, não ia dar muito certo, né? Então, por isso que tem as substâncias separadas lá. A água com a areia não mistura, mas a água com o sal está sendo misturada ali o tempo todo, né? Então, a areia está lá no cantinho dela, a água vem, molha a areia, volta para trás e está lá a perfeição da natureza, né? Bom, então, calcário com água reage. Então, isso aqui são duas substâncias polares, tá? Aí, o que acontece? Dissolve, há uma dissociação. O cálcio, que estava ligado lá ao carbonato, está aqui livre, solúvel. Esse cálcio aqui, a planta já absorve ele, já suga ele, já vai lá para dentro da raiz. A hidroxila, ó, 2OH. Por que 2OH? Porque tem 2 hidrogênio aqui, com esses oxigênio aqui, virou 2 hidroxila. E sobrou um oxigênio aqui ainda, sobrou esse, que vira mais 2 aqui, ó. Vira um CO2 aqui, ó, tá? Então, na reação do calcário com a água, o que forma? Forma um cálcio, por exemplo. Se fosse um carbonato de magnésio, ia ficar um magnésio aqui no lugar, né? O calcário tem cálcio, tem magnésio, tem os dois. Então, poderia também ser um magnésio aqui no lugar do cálcio.
libera cálcio para o solo, a água do solo para ser absorvido, libera hidroxila, que é o que a gente quer, que é a que vai lá matar o alumínio e os outros elementos que estão em excesso, e libera CO2. O que é CO2? CO2 é um gás. Então, na reação do calcário no solo, também forma gás. Tá? E aí, esse gás, o que vai acontecer? Olha aí, ó. O gás, tchau, né? Vai embora para a atmosfera, o CO2 dali da reação se mistura ao ar da atmosfera mesmo. O OH, que é a hidroxila, o que ele vai fazer? Ele está solúvel na água, ele vai lá atacar aquele alumínio que está lá na argila, lá enchendo o saco lá, tá? Antes dessa argila ácida aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que é uma partícula de argila, como se fosse. Aqui tem as cargas negativas da argila e tem 3 alumínios ocupando as 3 cargas negativas lá. 3. Então, eu tenho 3 cargas negativas, que poderia ter lá um potássio, um cálcio, um magnésio, tudo coisa boa, mas tem lá um filho da mãe do alumínio atrapalhando. Né? Aqui que a hidroxila faz? A hidroxila vai lá e, puf, mata esse alumínio, ataca ele. Então, quando a hidroxila vai lá e se liga com esse alumínio, forma o que a gente chama de hidróxido de alumínio. Então, ela arranca aquele alumínio dali. Ela arranca o alumínio dali, mas as cargas elas não vão ficar sozinhas, sem ser preenchidas. Aí o que acontece? Aí o cálcio que está lá solúvel, ou ele é absorvido pela planta, ou ele vai lá e fica ali na argila. Fica ali ligado com aquela argila. Ou seja, quando você joga o calcário no solo, ou aquele cálcio que eu jogo do calcário, ou a planta já absorve ele logo, ou absorve uma parte, e o que sobra fica ali na argila do solo grudada. Fica ali agarradinha na argila, para na hora que a planta quiser, ela dá um sinalzinho elétrico lá, aquele cálcio sai e vai lá para a raiz. Tá? Então, é um banco, é uma reserva. Eu joguei o calcário no solo, ele vai fazer o quê? Ele vai me arrancar aquele alumínio que está ruim, automaticamente esse pH do solo vai começar a subir, porque também vai limpar também o hidrogênio, tá? E o que vai acontecer? Vai ocupar aquelas cargas que foram arrancadas de hidrogênio e de alumínio, tá? Olha a hidroxila aqui que ela faz aí, ó. A hidroxila, ela ataca tanto o alumínio, formando hidróxido de alumínio, ó, tá aqui, ó. Atacou o alumínio, forma hidróxido de alumínio. Atacou o hidrogênio, formou água, tá? Hidrogênio, ó, OH mais hidrogênio, forma H2O, forma água. Então, querendo ou não, a reação do calcário no solo precisa de água, mas também forma água, né? Na reação também vira, uma parte dessa reação também forma uma molécula de água, tá? Então, basicamente é isso, ó. O calcário libera hidroxila, que ataca o alumínio, formando hidróxido de alumínio. No lugar desse alumínio, vem um cálcio e fica ali ocupando aquele espaço. Pode vir também um potássio, que estava ali livre no solo, ao invés dele ser lixiviado, dele ser levado embora, por exemplo, com a água do solo, numa chuva, ele fica ali agarradinho com a argila, esperando a planta absorver. Então, essa reação do calcário faz o quê? Faz também segurar elementos bons, não deixar a água levar tudo embora, lavar o solo. Então, fica aquela reserva ali nas argilas do solo para a hora que a planta precisar absorver. Com relação ao hidrogênio aqui, ó, a hidroxila que se liga com o hidrogênio. Então, esse hidrogênio que está causando a tal da acidez ativa do solo lá, ó, né, acidez trocável, aquela que vai lá incomodar a água do solo, deixar a água do solo ácida, esse hidrogênio, quando a hidroxila ataca ele, vira água. Então, esse hidrogênio, quando ele sai dali, ele já não é mais um incômodo. Ele vai sair da argila, mas ele vai virar água, então vai misturar com a própria água. Ele não vai ser um hidrogênio que vai entrar dentro da água e acidificar essa água, tá? Então, essa é a reação do calcário no solo, tá? Por isso que o calcário traz tantos benefícios, tá? Saber que o calcário é bom para o solo, até o motorista de ônibus Delcatur sabe, né? Agora, saber o porquê é o que vocês têm que saber, tá? O porquê que a coisa acontece, é isso aí que vocês têm que saber por que a reação é boa. Né? É boa por causa dessas questões que a gente falou aí, beleza? E aí vem os benefícios da calagem, né? Os benefícios da calagem. Por que eu falo até o motorista de ônibus Delcatur? Porque eu já escutei os caras lá dentro do ônibus falando, né? Ah, fulano de tal, uma vez eu estava dentro do ônibus, o cobrador e o motorista. Aí passou numa área, estava jogando calcário. Olha lá, o cara jogou calcário, ficou bom. Não, o calcário é bom demais, é bonito, não sei o quê. Falei, não, beleza. Até o motorista da Delcatur sabe que jogou calcário no solo vai ser bom, né? Mas, por que é bom, é vocês que têm que saber o porquê e saber explicar. Benefícios da calagem. Então, olha aí, ó. O que a calagem traz de bom para o solo? A calagem adequada
é uma das práticas que mais beneficia o agricultor em função de uma combinação de vários fatores. E essa calagem ela é tão boa por quê? Porque além dela ajudar o solo a melhorar suas propriedades químicas e físicas, né, ainda é uma prática barata. A mais barata de todas quando a gente fala de fertilidade do solo, tá? De melhorar a fertilidade do solo. Só que assim, eu não posso também achar que a calagem vai ser a salvadora da pátria e só aplicar calcário, né? Como vocês mesmos viram, o que acontece? Na reação do calcário aqui, ó, o calcário libera nutrientes que já existem no solo. Ajuda o nutriente que também você coloca com adubo. Em vez de, às vezes, o nutriente... Eu coloquei sei lá, um nitrogênio lá de ureia. Comprei um saco de ureia e joguei. A ureia vai liberar nitrogênio para o solo. Mas se esse solo está ácido, ele não vai, essa ureia toda não vai ser disponibilizada, esse nitrogênio todo não vai todo para a planta. Ele vai ficar ali, a planta não vai enxergar direito, vai pegar um pouco, mas uma boa parte depois a água lava, leva embora e tchau. Perdi um pouco dessa ureia, desse nutriente que eu comprei que é caro pra caramba, né? Então, quando você compra um adubo ou quando você joga o calcário, ele vai melhorar essa absorção de nutrientes pela planta, tá? Só que ficar só jogando calcário e não adubar, o que vai acontecer? Eu vou acabar com a reserva do solo, daqui a pouco eu não tenho mais nutriente, né? Então, o calcário ele já disponibiliza aqueles nutrientes que já tem no solo e também melhora a eficiência dos adubos quando a gente coloca, tá? Mas é uma prática que ela tem que ser feita rotineiramente, mas junto com a adubação para repor aquilo que está sendo retirado pela planta. Tá? Então, olha aí, ó, como benefício. O primeiro que a gente falou, eleva o pH do solo, né? Em razão da eliminação do hidrogênio que está ali na argila, e transforma em água, né? O hidrogênio. Fornece cálcio e magnésio como nutrientes, então, indiretamente também é um adubo, calcário, aduba a planta. Aumenta a eficiência dos adubos, que a gente acabou de falar, né? Você coloca lá um elemento, pelo fato de você subir o pH, deixar todos os elementos mais disponíveis, então os adubos que eu coloquei, os nutrientes que eu coloquei via adubação, eles vão ficar mais liberados, né? Mais solúveis, vamos dizer, mais disponíveis. Aí outra informação aqui, ó. Aumenta a atividade microbiana e a liberação de nutrientes. Por que será, hein? Aumenta a atividade microbiana. O que o calcário faz que tem a ver com vida de micro-organismo aí agora? O que vocês acham? Na verdade, pessoal, esse aumento da atividade microbiana ele tem a ver com... Deixa eu só minimizar aqui, eu tenho que dar uma olhadinha, que às vezes eu estou falando aqui, vocês não falam nada, eu acho que eu caí a conexão, mas tá tudo certo aí, né? Ah, porque nós não sabe mesmo. O áudio do senhor está desligado, viu? Eu falei de caiu a conexão e eu fui, sem querer, eu me desconectei, mas já voltei. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, com relação aos benefícios, eu falei da aumento da atividade microbiana. Por que aumenta a atividade de micro-organismo no solo? Bactéria gosta de trabalhar em pH mais elevado, tá? A eficiência das bactérias é melhor em pH na faixa de 6,5 a 7. Então, quando eu boto o calcário, a vida microbiana, ela consegue haver o que a gente chama de uma reprodução melhor, né? Aquela divisão celular, aquela reprodução bacteriana, ela vai ser boa com matéria orgânica, porque tem que ter comida também para acontecer, mas ela é melhor em pH mais alto, vamos dizer assim. Então, pH na faixa de 6 a 7, bactéria adora. E aí, como bactéria ela é muito mais eficiente na decomposição do que fungo gosta de pH mais ácido, ali na faixa dos 5 e pouco, né? Então, quando o pH está mais ácido, o fungo ele trabalha mais. Então, ele vai trabalhar mais. Só que o fungo ele não é tão ativo, tão rápido, vamos dizer assim, para decompor as coisas, que nem a bactéria. Os dois são decompositores.
Mas em pH ácido, o fungo gosta mais. pH mais alcalino, a bactéria gosta mais. Só que como a bactéria ela é mais eficiente, então você aumenta a atividade de micro-organismos e, consequentemente, se está decompondo mais, está liberando mais nutriente para o solo. E a planta está absorvendo mais e está ganhando mais, está produzindo mais. E assim vai. Né? Então, aumenta a atividade microbiana e a liberação de nutrientes pela decomposição da matéria orgânica. Essa é a questão. A tela não está aparecendo para nós não, tá? Ah, não? Ah, é verdade. Vamos lá. Então, é isso aí que acontece, viu? Quando aumenta a eficiência dos adubos, né? Quando aumenta o pH, aumenta a atividade microbiana. Deixa eu postar de novo aqui, acho que... Caramba, hoje era para dividir o negócio dos grupos lá, gente. Não vai dar tempo de novo. Mas vamos lá. Beleza. Então, benefício, né? Já falamos aí de 3, de 4, aumenta a atividade microbiana. O outro benefício, diminui ou elimina os efeitos tóxicos do alumínio, que é o que a gente falou aí, né? Por quê? O calcário entra em reação lá com o alumínio, vira hidrogênio e alumínio. Toxidez também de manganês e ferro. O manganês e ferro em excesso também causa toxidez. Então, quando eu dou uma caidinha neles lá, eles são elementos que são importantes para a nutrição da planta, mas se tiver em excesso, eles são tóxicos. Então, dá uma quebradinha nesse manganês e ferro até que é bom, porque tira um pouco da toxidez deles. O excesso causa toxidez. Diminui a fixação de fósforo no solo. Essa aqui é outra questão. O fósforo, ele é um ânion, ele tem carga negativa. Então, quando o fósforo, o alumínio está ali, ele gosta de se ligar ao fósforo. É onde também fica fixado. E às vezes a planta também enxerga ele. Então, quando eu vou lá, ataco o alumínio, eu consigo quebrar essa molécula. Fixação do fósforo em argilas ricas em alumínio, ela diminui, tá? Outra condição, melhora as condições físicas do solo. Por que será? O que tem a ver com condições físicas do solo? Proporciona uma melhor aeração e circulação de água, favorecendo o crescimento de raízes. Então, é uma consequência, né? Se você tem um solo melhor por causa do calcário, a raiz vai crescer mais, vai buscar mais nutrientes, vai engrossar mais. Isso tudo vai fazer o quê? Vai fazer ela descompactar, vai fazer ela quebrar o lugar que está meio compactado, abrir mais poros. Então, isso também ajuda o solo a ter uma física melhor, vai melhorar a absorção de água, vai melhorar todas as questões de oxigenação da raiz, vai aumentar em razão de todas as condições que a raiz vai acabar ganhando com esse favorecimento de nutrientes que ela vai absorver. Outro benefício, melhora a fixação simbiótica de nitrogênio pelas leguminosas. Então, um solo pH mais equilibrado, que foi jogado calcário, melhora a fixação simbiótica de nitrogênio. Uma fixação simbiótica muito conhecida é a fixação das bactérias do gênero Rhizobium, né? Mais precisamente o ácido de Rhizobium japônico, que é a bactéria que é introduzida junto com a semente da soja para fazer a inoculação, né? Então, o produtor vai lá plantar a soja, ele já pega aquela soja, já mistura com a bactéria, compra lá a bactéria, já mistura e planta a soja. Na hora que a soja nasce, a bactéria já está ali junto com a semente, a bactériazinha vai lá e introduz na radícula, ali na raizinha, está ali branquinha, aquela raizinha molinha ainda, e a bactéria vai lá e se fixa e faz uma simbiose, né? Se junta lá com a raiz da soja, ou das leguminosas em geral. Mas a soja é a mais conhecida fazer isso. E aí, com o tempo, o que vai acontecendo? A bactéria vai crescendo junto com a planta ali, né? Uma ajudando a outra, onde a bactéria capta do ar atmosférico o nitrogênio, do ar que está ali no solo, o nitrogênio, e incorpora esse nitrogênio para dentro da raiz, né? A planta vai fornecer água e outros sais minerais para a bactéria, e a bactéria vai trabalhar ali em benefício da raiz, captando nitrogênio. Então, a bactéria faz esse papel, manda nitrogênio para dentro da raiz. Em resumo, é isso. E a planta dá água e sais minerais para a bactéria ficar vivendo junto ali com a raiz da soja, né? Aquelas bolinhas que tem na raiz da soja é a inoculação, que a gente costuma ver. Como eu falei para vocês que bactéria gosta de pH melhor, mais alto, o Rhizobium é uma bactéria. Então,
se o pH ali perto da raiz está bom, ela vai também trabalhar melhor num pH mais elevado. E por último, finalizando, né, aumenta a produtividade das culturas como resultado de todos os efeitos que a gente já citou aí acima, né? Então a calagem, ela causa todos esses benefícios. A gente está falando de calagem só como calcário. Por quê? Porque calcário, existem vários outros corretivos do solo, mas o calcário é o mais barato e a gente acaba falando mais dele, tá? Por exemplo, olha aí, ó, isso aí tudo é corretivo do solo. Cal virgem, cal hidratada, escórias de mineração, calcário calcinado, peróxido de hidrogênio, enfim, tem outros tipos de corretivo aí do solo que são menos falados. Por quê? Porque muitas vezes o custo é muito caro, não tem em todo quanto é lugar, é mais difícil de buscar, enfim. E o calcário acaba sendo mais comentado, mais falado por causa da sua disponibilidade, do seu preço, né? E de todos os benefícios que ele traz quando você aplica. Beleza, gente? Eu acho que era isso que tinha por hoje, né? 8h20. Eu vou mandar uma atividade para vocês, então, que é do resto da aula de hoje. E aí, a semana que vem, então, a gente divide os grupos aí. Hoje foi só até os benefícios da calagem. Semana que vem, a gente vai falar um pouco mais aí sobre essa formulazinha aqui, que é a fórmula da calagem, para vocês aprenderem a calcular a quantidade de calcário que o solo pega. Uma das fórmulas, Professor, né? Tem várias fórmulas, pode falar. A respeito do trabalho lá de PI, Uhum. a gente está querendo fazer, eu e o William estamos querendo fazer sobre uma pastagem, fazer nutrição de uma pastagem. Sim. A gente poderia estar fazendo essa nutrição só com um tipo de adubo? O que o senhor acha? Teria que ser vários? Cara, para ficar um trabalho legal, teria que fazer um teste, né? Você adubar várias partes da pastagem diferentes, para você ver as diferenças, né? Dosar em quantidade diferente, achar um ponto de equilíbrio. O que você acha? O mesmo produto com várias dosagens ou produto diferente? O mesmo produto com várias dosagens. Se for produto diferente, cada produto tem uma característica, é meio complicado. Por que eu digo isso? Você não vai comparar, tipo, você tem que comparar maçã com maçã, né? Não dá para comparar maçã com laranja. Por quê? Se eu testo esse produto e esse aqui, né, esse aqui tem mais nutriente do que esse. É claro que eu já sei o resultado desse aqui. Eu vou lá na bula desse produto aqui. Tem 20% de nitrogênio, 20% de fósforo e 20% de potássio. Esse aqui tem 5% de potássio, de cálcio e magnésio. Claro que esse aqui vai dar mais resultado. Se eu colocar os dois na mesma quantidade, esse aqui é mais concentrado, vai dar mais. Mas esse aqui tem outros elementos aí que esse aqui não tem. Mas aí fica mais bagunçado ainda. Por quê? Porque esse aqui vai ter pouco de umas coisas, vai ter outro tanto de outros, e aí eu não sei, aí eu não vou saber te dizer o que é melhor, porque eu não sei qual é o elemento que realmente fez diferença na produção final, né? A não ser que, aí você pode fazer uma análise financeira da coisa, que aí já é outro negócio. Vamos dizer que eu vou botar R$10 desse produto e R$10 desse, e vejo quanto vai dar de cada coisa. Aí, beleza. Então, vamos dizer que R$10 desse aqui que é mais concentrado, né? Eu compro 10 quilos, R$1 o quilo. E R$10 desse aqui eu compro 20 quilos. Aí eu jogo os dois, né? Aí eu faço análise financeira e vejo. Eu botei R$10 e R$10. Lucrei R$50 com um, lucrei 100 com o outro. Beleza, o que me deu R$100 de lucro é melhor. Vai ser mais vantajoso, porque eu ganhei mais dinheiro. Então, nesse sentido, dá para fazer também, com produtos diferentes. Eu tenho que botar exatamente assim, custo-benefício. Aí dá para ser, aí fica uma conta bacana também. Ô, professor, Hum. rapidinho aqui, deixa eu tirar uma dúvida do senhor. Tipo assim, a gente poderia fazer que nem juntar com outro grupo, né? Uhum. Porque que nem, aí a gente vai fazer com calcário. Aí vamos supor, a gente pega, juntar com outro grupo, vai fazer ureia. Aí, tipo assim, na mesma área, dividir em pequenas áreas, né? Ali. Aí faz, tipo assim, um tratamento, um piquete, vamos supor assim, sem o tratamento, né? E outro com calcário. Aí o outro com uma quantidade um pouco maior, outro com quantidade um pouco maior, outra quantidade um pouco maior. Uhum. Aí um pouquinho, aí tipo assim, do lado, aí a gente pegar, tipo assim, mais duas pessoas lá que vai ser outro grupo, que nem da ureia.
Aí faz sem tratamento de ureia, com tratamento de ureia, um pouco mais elevado, um pouco mais elevado. Certo. Aí, tipo assim, aí a gente, depois que terminar o trabalho, aí tanto nós ou entregar separado, ou se não juntar os dois e entregar junto. Eu acho que dá para fazer. Desse jeito que você falou, dá para fazer assim. Traz um esboço dessa ideia de vocês aí na terça, que a gente vê o que dá para fazer. O William tá falando. Que na verdade era o que a gente ia fazer nessa terça, que não deu para a gente entrar em aula. Mas traz um esboço do que vocês estão pensando, e nós tenta modular isso aí, traz meio que um croquis disso aí, que vocês estão pensando, e a gente fecha isso aí. Pode falar. Então pode fazer tipo assim, desenhar aqui, aí a gente pega, manda no WhatsApp pro senhor pra gente discutir, porque a gente queria começar a mexer já sábado, né? Pode ser. Eu tento já ver isso aí para vocês. Faz um esboço aí, e aí você me manda e tenta explicar no áudio o que vocês querem fazer, e a gente tenta orientar vocês nesse sentido aí, nesse experimento. Vamos fazer um trem aqui bem ilustrativo aqui, mandar pro senhor. Pode ser um esboço, um desenho mais ou menos no caderno mesmo ali, tirar uma foto, eu quero botar tanto aqui, tanto lá e tal, e quero assim assado. Aí já mais ou menos dando para entender, a gente vê o que dá para fazer. Professor, pode falar. Sobre a divisão dos grupos, vai ser quantas pessoas? Porque essa turma era diferente da outra, né? Do PI lá. Essa turma, no caso, não tem esse... O que daria para fazer... na verdade, as duas turmas se envolverem nesse mesmo trabalho. Aí um grupo ficar como ficar como APS, o pessoal dessa turma aqui, e pro outro pessoal de lá ficar como projeto mesmo, né? Estou pensando aqui agora. Aí formar os grupos, aí fecha desse jeito aí, acho que daria certo também. Tô pensando aqui. Aí postaria o mesmo trabalho para a PS e pro projeto integrador, entendeu? Que aí seria a mesma... Aí a gente entraria na outra matéria deles. Não vai casar com o tempo de outra matéria nossa, não? Não, porque é a mesma coisa, vai terminar só no final do semestre também, dá na mesma. Aí entraria nesse plantio aí, semana que vem você explica direito isso aí, professor, porque acaba que a gente que não tá nas outras matérias tá meio por fora aí desse negócio aí tudo. Não, sim. Em questão de horário, professor, tudo isso. Porque aí depois é só a gente fechar essa questão dos grupos aí e... A gente fecha essa questão dos grupos aí na terça-feira, a gente monta os esboços de que seria os testes, aí a gente fecha essa questão dos grupos aí na quinta, então, com outra turma. Professor. Seria bom. Oi? Mas e quem não tá na outra turma? Eu vou... Tipo, não entendi. Assim, deixa eu explicar o que é o projeto integrador que eu pedi para o pessoal fazer. Eu fiz ele semestre passado, mas... Não, esse projeto integrador de nutrição de planta é um experimento. O pessoal vai plantar e vai fazer um teste de algum adubo, de alguma coisa. E vai desenvolver o trabalho lá, fazer a medição da planta, fazer essas coisas. Né? E aí eu deixei livre para todo mundo pensar em alguma coisa, ou numa propriedade, ou fazer uns canteiros, plantar, às vezes em casa mesmo, ou em vaso. E aí vai acompanhar. Vai fazer as teste de obras. germinação com areia, argila e... Não, vamos fazer umas algodão. Vamos fazer umas coisas mais bacanas aí, que dá para dar um... Professor, eu acho que ela quer estar perguntando para o senhor porque que nem tem gente dessa matéria aqui que não está na matéria de terça-feira, que é a matéria de PI. A gente vai definir os grupos, divisão, tudinho na terça-feira. Aí, tipo assim, a gente definiria na terça-feira e depois dividiria de novo os grupos hoje, quinta-feira, de novo. Vocês do PI já pode fazer um grupo pensando em alguém da outra matéria já, não tem problema não. Que tá nessa matéria de hoje, entendeu? Então, o seguinte, porque lá ficou fixado como duas vamos pessoas supor, por grupo, né? Isso, a sua ideia, vamos supor, essa sua ideia aí. Você convida mais alguém desse grupo, dessa disciplina de hoje e vai todo mundo junto. Né? Vamos supor, vocês dois que já da outra turma mesmo e mais um aí dessa turma de agora que está aqui, né? Professor, então no caso vai ser 3 alunos por grupo? 3 alunos, aí acho que dá certo. Fica grupo de 3 pessoas.
Que aí pega um de cada um da outra turma e dá certo. Mesmo assim, se sobrar gente dessa turma de hoje, aí fica os 3 só dessa turma. Que aí fica como uma APS para vocês e para outro fica para o reintegrador, né? Daria pra fazer assim. E aí fica um experimento bacana nas duas disciplinas, né? Professor, Envolveria a como é que mesma eu vou atividade. saber quem que tá na outra matéria e quem não tá? Para eu tentar entrar no da matéria. É mais ou menos a metade Professor, não vai metade ser do mais povo aí. fácil a gente dividir aqui mesmo, não? Porque aqui tá Pode ser, ó, eu vou todos falar. da outra matéria e mais a gente, não é? Aham. Eu Sim, vou falar aqui o aí nome. às vezes essa matéria vai ficar perdida. Exato. A gente Tá, que já vamos tá lá. nessa fica meio perdido, meio por fora aí. Não, Professor, fica tranquilo. o plano dessa matéria de hoje tá tudo perdido, na verdade. Pelo menos eu tô falando por mim, né? Não tô entendendo nada. Vamos lá. É porque Deixa eu é bem abrir aqui misturado. Deixa eu abrir aqui a lista de chamada aqui, nós já vamos fechar esses grupos aí, então. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ai, que porcaria que eu tô suando aqui, sem ventilador nem nada. Vamos para isso. Pronto. No caso, vai ser um trabalho maior, né? Um trabalho macro. Então, ele serve para as duas disciplinas, que uma complementa a outra. Então, vamos aqui, ó. Fertilidade. Tá aí, ó. Nessa disciplina tem 27 alunos, tá? Ana Paula, Ellen, Fabiano, Fábio, Gabriel Felipe, Gabriel Silva, Gislaine, Guilherme Daniel, Iago Pereira, Jaqueline, Jonatas, Juliana, Juliano, Ashley, Kate, Lawane, Lincoln, Maele, Paulo, Rodrigo, Thiago Cândido, Thiago Vinícius, Vinícius da Silva, William, Wilciene, Vitor e Viviane. Ou seja, dessa turma aqui, tem mais gente. A outra lá tem menos pessoas, mas todo mundo que está lá também está aqui, né? E quem está aqui, nem todo mundo que está aqui está lá. Então, o que dá para ser feito? Dá para fazer um grupo com essa galera toda dessa turma aqui, ó, entre vocês, né? No caso, são 27 pessoas. Dá para fazer 9 grupos de 3 pessoas, do jeito que está aqui, e pronto. E aí, quem é de uma turma vai fazer é o mesmo trabalho, só que aí esse mesmo trabalho vai valer para as duas disciplinas, não vai complementar a outra, né? Quem vai fazer lá em pré-integrador é a postagem do projeto e possibilidade até de uma publicação. E aqui, nessa disciplina, também vai desenvolver o projeto, vai postar como uma APS com a possibilidade de publicação também, né? Então, basicamente é isso. Dá para ser feito. Mas o trabalho dessa disciplina aqui vai ser um projeto, por exemplo, independente de ser dessa. Isso, é um projeto. Aí, o que é o projeto? O projeto, vocês desenvolvem O professor tem que ver a pontuação pesquisa desse de projeto, campo. hein? É uma pesquisa de campo. Tem que ver a pontuação dessa APS aí. Aí, no caso, para essa turma, vai ser uma APS, que tem valor de 2 pontos. Aí, até onde o estágio da planta tiver, vocês vão postar e montar uma primeira parte dessa APS, até onde ela tiver em primeiro momento. E, em primeiro momento, no momento final, vamos dizer assim, já seria o resultado final que deu. Se chegar até a colheita, beleza. Se não, até o estágio que a planta chegou, a altura, desenvolvimento. Aí, vocês vão avaliar o máximo de atributos possíveis aí e fazer desse jeito aí. Professor, aí no caso, então, vai ficar quantas pessoas por grupo? Porque aí 3 pessoas. 3 pessoas por grupo. Então, tipo, tá no outro grupo, aquele dia a gente falou que o senhor tá eu, o Fábio e o Vinícius. Então a gente pode continuar o mesmo grupo? Pode continuar, tranquilo. Pode continuar. Beleza. Professor, é obrigatório o grupo de agora à noite aqui ter pessoas do outro grupo, da outra turma? Ou não? Pode ser não, 3 vamos fazer o seguinte, vocês me passam o nome dos grupos, o nome do pessoal semana que vem dos grupos. E aí a gente fecha esse pacote aqui, tá?
Na semana que vem, na aula de quinta, vocês me passam o nome dos grupos. Quem já é grupo, quem já quer começar, como no caso aí do William, que já tem o grupo certo, já vai começar a trabalhar e pode até me mandar que a gente já vai vendo. Quem ainda não está muito certo com a ideia, terça-feira a gente resolve, e aí quinta-feira a gente acaba de resolver com o resto dessa galera que está aqui nessa página inteira aqui. Professor. Beleza? E aí quem é do projeto integrador, né, já estava conversando, já vai começando. Ô, quem professor, mas vai entrar vamos agora, ver a pontuação desse trabalho aí, porque é um trabalhão, hein? Para entrar com nota de APS, vai ser muito mas é um trabalho pior. só para... Ó, essa disciplina, ela é para ter 4 APS, a gente vai fazer só 2, uma postagem agora nesse primeiro bimestre e uma, tipo assim, vai ser um trabalho para todo o semestre, de um único trabalho. Né? Ela deveria ser 4 postagens de APS, de 1 ponto. Né? 1 ponto, 2 pontos na N1, e 1 ponto, mais 2 pontos na N2. Então, vamos fazer uma única postagem na N1, uma única postagem na N2, valendo 2 pontos, para a questão da APS. Para a questão lá do PI, vai valer com uma nota integral, né? Que aí a nota do PI é tudo ou nada, que nem diz, né? Se fez bem, se não fez, tchau, reprovou. Então, basicamente é isso. Beleza, gente? Montem os grupos aí e aí semana que vem a gente finaliza isso aí. O que é? O William fez um grupo geralzão lá da matéria e a gente enviou lá no grupo de agronomia também. O pessoal entrar. Beleza. Faz esse grupo aí. Faz esse grupo aí e eu ia pedir para vocês postar o nome das pessoas, mas não adianta. É melhor vocês definir esse grupo aí de 3 pessoas, porque também nem todo mundo está aqui. Aí quem sobrar hoje que não veio na aula, né, por exemplo, acho que é o Wilson, não está aí hoje, né, no vídeo. Aí, um exemplo, aí ela depois, semana que vem, ela vê alguém que sobrou, que não está com o grupo, aí fecha. Mas é grupo de 3 pessoas, dá certinho aí. Tranquilo? Professor, em relação ao nosso trabalho, eu já encontrei a área, nós vamos fazer empastagem também. Uhum. Tem uma área aqui no 12, aqui de um primo meu aqui, ele já cedeu a área ali, depois eu vou até mandar as fotos a pastagem está até boa, só que tem uma vantagem ali que nunca foi feita adubação, nem calagem, nem nada. Eu estava querendo fazer, em cima do nosso projeto, análise, entendeu? O primeiro passo a gente ir lá, demarcar a área, na terça que vem eu vou passar o esboço certinho para o senhor, não, beleza. E aí a gente demarca essa área, faz a análise dela, entendeu? Em cima da análise, a gente vê qual é a deficiência maior, para a gente trabalhar em cima de qual mineral que tem mais deficiência, entendeu? Em cima da análise, o que o senhor acha? Ah, com certeza, tem que ser em cima da análise mesmo, né? O certo se já é uma área que já está implantada, a ideia é que ela já tenha tido uma análise que foi feita uma adubação. Mas como a gente ainda não chegou na parte de adubação, para me explicar para vocês quanto que coloca e tal, vocês podem fazer um teste variando esses elementos aí no solo que já foi iniciado um plantio, ou que vocês vão começar, mesmo sem análise. Claro que se tiver com análise, melhor ainda, né? Mas aí na hora que a gente chegar lá na frente, aí a planta já tem que estar desenvolvida, vamos dizer assim. Tem a Cashley, né? É Cashley que pronuncia, é isso? É Cashley que fala? Isso, professor, isso mesmo. Isso. A Cashley, ela entrou agora, né, Cashley, recente, e aí ela tá falando aí a questão de grupo, né, mas fica tranquilo. Esse é grupo de 3 pessoas, então independe aí, né, que vai dar certo aí. Mas aí, gente, semana que vem a gente já finaliza essa questão dos grupos, e aí vocês já vão a campo começar esse trabalho aí, a gente explica melhor aí para vocês. E agora eu tenho um compromisso aí, vou mandar uma atividade para vocês referente a essa aula de hoje. Terça-feira, para quem a gente já tinha começado a conversar do projeto integrador, a gente já mata com quem é só do projeto integrador lá, e aí o resto da turma a gente finaliza na quinta-feira aí a proposta. Beleza? Mas já vamos montando os grupos aí, já pode ir começando quem quiser começar. Ô, professor, dá uma repensadinha sobre a questão de pontuação, professor. Porque é muito serviço mesmo para o semestre. Vocês já estão? Vocês nem pontos. começou a botar a mão na massa, já estão? Fica tranquilo, vamos, a gente vê aí. Professor, dá uma ajeitadinha na nota aí. Nós estamos fazendo TCC, professor.
Tá, vamos ver. Qualquer coisa fica uma parte de APS, uma parte como atividade, sei lá, vamos ver. Isso, vamos ver, beleza. Peça com carinho. Carinho, Tá bom, carinho. então. Beleza, então. Mas é isso aí, gente. Eu quero que vocês botem aí no chat aí o nome aí, que aí, como eu ainda não tô com o negócio da chamada aqui ainda, só dá um presente aí no chat aí, já pra gente finalizar. Valeu? Valeu, professor. Ao final da semana aí. É isso aí, então. Boa noite a todos aí, fiquem com Deus. Vão mandando aí o presente aí, que a gente já finaliza, né? E aí, assim que já estiver disponível, como ainda está aberto para a gente matricular essas coisas todas, né? E aí, então, essa chamada, ela tá... Depois eu vou lá e lanço a chamada de vocês. Diga. Essa atividade vai ficar para quando? Ela vai ser 2 partes, né? Ela vai até o semestre. Vai ter uma primeira postagem na M1. Atividade, você falou que vai passar uma atividade agora. Tá. Essa atividade de hoje eu vou jogar ela para sexta, eu acho. Sexta amanhã, no caso, né? Até amanhã tá bom para vocês. Larga para a próxima aula. É umas 2 perguntas. Deixa para a próxima aula, nós estamos... Nós já estamos bem arrochados de... Eu vou colocar mais umas perguntas, então, para ficar melhor. Então. Beleza, mas deixa para semana que vem. Nós estamos arrochados. Deixa para a próxima aula. Agora já tá cansado, vai dormir. Amanhã sai de madrugada, vai trabalhar. Então, faz final de semana, né? Então, vai ser uma atividade um pouco mais animada aí para vocês. Em vez de valer meio ponto, vai valer um ponto. Valeu. Beleza, fechou. Mas cuidado para não se animar muito, professor. Não precisa se animar tanto assim também, não. Tá bom.